Até que ponto o ser humano é livre para expor publicamente o que pensa? Os debates sobre os limites da liberdade de expressão têm sido intensos. E não podia ser diferente. Afinal, ela tem sido essencial para a vida democrática, o progresso da ciência e a emancipação social. A liberdade de expressão é um direito. Talvez a definição mais própria para a liberdade de expressão é um direito. E está previsto dentre os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º. Portanto, é uma garantia do Estado brasileiro a liberdade de expressão dos seus cidadãos. A liberdade de expressão é um direito conquistado, né? E ele apenas garante que você tenha a liberdade de se expressar. Não quer dizer que você não possa responder pelas ações que você faz, né? Então, muitos países, inclusive países muçulmanos, têm uma legislação que garante você responder por difamação, por blasfêmia, por calúnia, por injúria, né? São instrumentos legais que a pessoa que se sente de alguma forma ofendida tem para eventualmente se respaldar da situação. No Brasil, durante a Constituição do Império, havia garantia de liberdade de expressão, o que permaneceu até a Constituição de 1937. Já durante o período de governo do presidente Getúlio Vargas, a liberdade de expressão desapareceu e foi adotada a censura como forma de impedir a publicação e a reprodução de determinadas informações. A Constituição de 1988 formalizou o fim dessa época. O nosso princípio brasileiro, depois da democracia, é esse: todos têm direito a se expressar. Está na Constituição. Está na Constituição, estão nos meios de comunicações, quer dizer, se você quer fazer uma igreja, você tem direito, se você quer ter uma emissora, se você conseguir a permissão, você pode ter. Então, eu acho que isso é um princípio muito bem arraigado aqui. O período de censura no Brasil não deixou saudades. Tortura e ausência de direitos humanos, censura e ataque à imprensa, corrupção e falta de transparência são alguns dos fatos que marcaram uma época em que os jornais publicavam receitas de bolo em vez da realidade que o país vivia. Hoje o Brasil vive tempos de liberdade de expressão e imprensa, mas atos de violência permeiam a sociedade quando esse direito é colocado na prática. A nossa liberdade de expressão não é equivalente a países como os países europeus, mas a gente também está um pouco melhor do que países autoritários. Mas, infelizmente, a situação do Brasil não é ideal. Muitos jornalistas são assassinados no Brasil. É muito comum a gente ter grupos políticos ou mesmo políticos que conseguem silenciar a mídia de forma jurídica, né? Então entra com um processo judicial e a matéria não é apresentada, né? Então o Brasil tem ainda um ranço assim, autoritário muito forte, infelizmente, e isso aparece principalmente na relação entre os grupos de poder e a imprensa livre no Brasil. A Constituição acertadamente proíbe a censura, mas a ausência de censura não implica em ausência de limites legais ou liberdade absoluta para tudo. Para balancear os exageros da liberdade, costuma-se ouvir a frase tida quase como um princípio: a minha liberdade acaba onde começa a tua. Segundo especialistas, o limite da liberdade de expressão é sadio e deve respeitar os limites éticos, morais, sociais e familiares, deixando de lado e não confundindo com a imoralidade, palavras de baixo calão ou qualquer forma e pensamento destrutivo de conceitos como o respeito e a dignidade humana. Existe um outro conceito que não é nem bom senso, nem é inteligência, nem é conhecimento, é respeito. No momento em que eu estou exercendo a minha liberdade e de alguma forma eu ofendo algum princípio seu, eu estou cometendo uma falta.
ou uma falha. Não é que a minha liberdade esteja limitada ou que a sua esteja acima da minha. Porém, no momento em que eu ofendo os seus sentimentos mais íntimos, no exercício do que eu estou invocando como liberdade de expressão, eu estou extrapolando o meu direito de expressar. Podemos estabelecer de forma individual esse limite. Cada pessoa tem uma maneira de tratar a questão da liberdade, e aí, no caso, a liberdade de expressão. Agora, se a gente utiliza essa liberdade de expressão em meios de propagação dessa liberdade, ou seja, em jornais, em redes sociais, né, em outros tipos de veículos, nós precisamos ter esse cuidado aí sim de não extrapolarmos, né, a nossa opinião, né? Não podemos, com a nossa opinião, ferir a opinião de outras pessoas, né? Ou difamar, ou ofender, ou xingar, seria um termo mais atual, né? Aí nós estamos extrapolando essa liberdade de expressão. Todas as liberdades garantidas, elas têm limites. O limite é a dignidade do outro, ou seja, você não pode exercer a sua liberdade de expressão de modo a ofender, a constranger, a retirar do outro a sua dignidade. Então, encontrou aí o limite.